Olá a todos, meu nome é Alan Dias e eu sou engenheiro civil especialista em estruturas de madeira. E esse é o programa Maravilhosas Estruturas de Madeira pelo Mundo, onde eu vou mostrar para vocês algumas das mais maravilhosas estruturas de madeira que eu visitei ou que eu pretendo visitar espalhadas pelo mundo. Venham comigo viajar pelo mundo das estruturas de madeira. No programa de hoje, eu vou falar sobre o Carbon 12, um prédio de madeira que foi construído em 2017 na cidade de Portland, em Oregon, nos Estados Unidos. É um prédio de 8 andares e que eu tive o prazer de visitar pessoalmente no ano de 2019. O Carbon 12 é residencial do 1º ao 8º andar e no térreo é comercial, com alguns escritórios. Esse prédio é importante porque ele finalmente venceu a barreira dos 5 andares de construção de prédios de madeira lá nos Estados Unidos, só atingidos com o sistema de wood frame. Com a chegada da tecnologia CLT, o Carbon 12 chegou aos 8 andares, nunca antes conseguido com madeira. O Carbon 12 foi fabricado pela canadense Structurlam. A arquitetura é da Path Architects, lá de Portland mesmo, e o grupo de investidores foi a Kaiser Group. Uma coleção de 14 unidades, o Carbon 12 é um edifício de vidro e madeira localizado em Portland, Oregon, lá nos Estados Unidos. Sua estrutura é montada a partir de pré-fabricados de vigas, colunas e painéis de CLT, que representam a próxima grande evolução na indústria da construção dos Estados Unidos, e que tem enorme e positivo potencial econômico e ambiental. Mais leve que o concreto, mais rápido e mais seguro de montar do que qualquer outro sistema estrutural e, mais importante, sequestro de carbono. A sofisticada estrutura de madeira do Carbon 12 sequestra para sempre o CO2 atmosférico. Sua abordagem pioneira na construção de prédios de meia altura é uma mudança de paradigma na indústria e servirá de modelo e precedente para construções em madeira no mundo todo. O Carbon 12 também incorpora várias outras soluções de sustentabilidade, como por exemplo, um sistema de estacionamento mecânico subterrâneo, painéis solares na cobertura e sistemas avançados de monitoramento e alerta de terremotos. A pegada delgada do edifício oferece o potencial máximo para que os usos das lojas no térreo se espalhem pelo local e para que o projeto crie um verdadeiro senso de lugar no bairro. Como a altura dos edifícios de madeira na construção do tipo 3A é limitada a 5 andares, a estrutura de madeira engenheirada de 8 andares estava além dos limites do Código de Obras da cidade de Portland. Como resultado, o Carbon 12 foi permitido pelo estado de Oregon sob o Código Internacional de Construção, para solicitações de materiais e métodos alternativos. Este foi um caminho baseado no desempenho do projeto e a construção bem-sucedida do edifício. Começando desde a fase de desenvolvimento do projeto, o design e as equipes de construção trabalharam juntas para concluir o projeto da estrutura, que incluía pré-engenharia, conectores e um diafragma horizontal de CLT. Compartilhamento de modelos 3D entre a Path Architecture, a Structurlam, a Timberland e a Core Brace permitiram a resolução de possíveis conflitos antes da fabricação da estrutura de madeira. Revisão do modelo 3D no nível de fabricação e desenhos de peças únicas ocorreram durante a semana de reuniões, nas quais todos os membros da equipe vasculharam os detalhes do projeto para resolver problemas e garantir um processo de construção suave, com zero modificação no local. Vamos conhecer agora alguns números do Carbon 12? Lá tiveram 234 pilares de madeira laminada colada, 336 vigas de madeira laminada colada, 242 painéis de CLT, 556 conectores RICON para unir as vigas aos pilares, 56 mil parafusos, 433 metros cúbicos de volume de CLT, 119 toneladas de CO2 armazenado na madeira e 111 metros cúbicos de madeira laminada colada. Não é pouco não, hein?
A madeira usada na construção do Carbon 12 veio das florestas da British Columbia, lá no Canadá. O Douglas Fir veio da Kalesnikov Lumber. A madeira de pinheiro abeto, que eles chamam lá de SPF, foi colhida de árvores caídas e mortas em florestas atacadas pelo besouro da montanha. Como construção do tipo 3A, a construção do piso e do teto são projetados para ter uma classificação de resistência ao fogo de 1 hora, alcançada aumentando o tamanho dos componentes de madeira massiva para acomodar uma camada de carvão sacrificial na superfície. O núcleo rígido de aço é encapsulado com placas de gesso para fornecer proteção adicional. Retardantes de fogo para madeira foram usados nas paredes exteriores para atender ao código requisitado de construções do tipo 3A lá dos Estados Unidos. Uma combinação de materiais foi usada para ajudar a amortecer os sons aéreos e os sons de impacto. O sistema de contraventamento lateral do edifício consiste em diafragmas de teto e piso de CLT, captando e transferindo forças laterais sísmicas e eólicas para as fundações através de um sistema de aço de contraventamentos, que é o núcleo central rígido do elevador e da caixa de escada. Os diafragmas de teto e de piso de CLT foram idealizados como sendo completamente estruturais. Cada painel de CLT foi emendado usando uma chapa de madeira compensada, presa com madeira engenheirada e parafusos, para transferir o cisalhamento através das emendas do painel. Cargas laterais foram coletadas e transferidas pelos diafragmas de CLT e entregues ao núcleo rígido usando tirantes de aço e parafusos de madeira. Os parafusos de madeira autoatarrachantes selecionados para esse projeto permitem a dissipação da energia durante um evento sísmico ou vento ou deformação através dos modos tradicionais de produção de madeira, mantendo assim a integridade estrutural. A equipe de design selecionou os conectores de suporte de viga da NAP Ricon para estética, proteção contra incêndio, porque a madeira isola o aço, facilidade de instalação e compatibilidade rotacional durante um evento sísmico ou ventos fortes. Como o Carbon 12 é um edifício alto de madeira em uma zona sísmica alta na costa oeste dos Estados Unidos, pode estar sujeito a cenários de carregamento dinâmico ao longo da sua vida útil. Uma estrutura típica de madeira laminada colada de pilar e viga experimentará encolhimentos limitados a 2% por códigos de design. O encolhimento também sujeitará a respectiva conexão de pilar e viga a tensões adicionais resultantes da carga gravitacional e da rotação das vigas com a coluna. Para garantir que as conexões nos principais membros estruturais de madeira laminada colada suportem as demandas de encolhimento entre andares de um grande evento de carregamento, como por exemplo um terremoto, um teste foi feito nos conectors da NAP Ricon sob a carga de projeto lá na fábrica da Structurlam. O Carbon 12 foi fabricado na fábrica da Structurlam em Penticton, British Columbia. As vigas e colunas de madeira laminada colada foram moldadas em CNC para conexões de aço com base no modelo CADWork 3D. As conexões do suporte das vigas Ricon foram pré-instaladas em vigas e colunas antes do envio para o local da obra. As conexões de coluna de aço personalizadas foram testadas e ajustadas na fábrica e entregues como parte do pacote da madeira massiva em 22 cargas de caminhões sequenciados para instalação. Após a escavação e construção da fundação, 3 níveis de núcleo rígido de aço foram instalados, colunas, vigas e pisos de CLT na sequência. Vigas laminadas, colunas e painéis de CLT foram levantados por um guindaste diretamente da base do caminhão lá na posição, com cada componente etiquetado e designado para um local específico na estrutura. A Timberland Framing gerenciava 3 equipes: estruturas de aço, madeira massiva e estruturas leves. A velocidade de montagem da estrutura de madeira aumentou
à medida que os montadores se tornavam mais confortáveis e mais confiantes com o processo todo. No nível 4, a equipe de madeira estava instalando um andar em ciclos de 2 dias. O guindaste esteve no local por 2 anos e meio e a estrutura acima do solo foi concluída em 8 semanas durante o período mais chuvoso e o pior inverno registrado lá em Portland. A maior lição aprendida seria montar a equipe de projeto no início do processo do design, incluindo o fabricante das estruturas de madeira e os consultores de MAP. Para este projeto, a Structurlam conseguiu utilizar sua experiência para calcular a estrutura, detalhar, fabricar e sequenciar a entrega, que finalmente ajudou a acelerar o processo de construção. Aqui podemos ver a fase da obra em que a membrana de barreira de vapor estava sendo instalada e depois a fachada de telhas de alumínio. Aqui nós podemos ver as plantas dos apartamentos, 2 por andar. E aqui alguns detalhes de ligação. À esquerda, a ligação dos pilares de madeira com os subsequentes do andar superior. À direita, o conector Ricon, que está parafusado no pilar, esperando a sua outra metade que está parafusada no topo da viga de madeira laminada colada. Aqui, uma foto do núcleo rígido de estrutura metálica, que é o que absorve as cargas horizontais de vento e possíveis terremotos, funcionando como uma espinha dorsal do prédio. E aqui mais uma foto do core, que é o núcleo rígido metálico, basicamente uma estrutura treliçada de aço. As vigas de madeira são unidas por chapas metálicas no núcleo rígido de aço, transferindo os esforços diretamente para ele e depois para a fundação. Aqui nessa foto nós podemos ver mais uma placa de CLT voando, indo para o seu devido lugar. E aqui podemos ver os contraventamentos de braços metálicos, como eu já disse, formando uma grande estrutura de treliça espacial para segurar o prédio no lugar. Num céu super azul, podemos ver a placa de CLT indo para o seu devido lugar. E aqui está uma foto que eu tirei de mim mesmo, ou melhor, uma selfie com Carbon 12 em 2019. Foi emoção pura quando eu estive por lá. Bom, gente, chegamos aqui ao final da nossa primeira viagem. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative aqui também o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Até a próxima viagem a uma outra maravilhosa estrutura de madeira pelo mundo. Valeu!